pianista Joana Gama está de regresso aos nossos estúdios aqui na RFI. Acabamos de escutar a parte número 9 do Livro dos Sons de Hans Otte. Olá Joana, bem-vinda. Muito neste obrigada. regresso à RFI. Joana Gama está em Paris, onde apresentou no domingo o Livro dos Sons, a obra contemplativa do compositor alemão Hans Otte, na Casa de Portugal, na cidade universitária. Como é que correu este concerto? O concerto correu bem. Gosto sempre de voltar à Sala Pessoa da Casa de Portugal. Já estávamos a falar sobre isso, já foi o quarto concerto que fiz lá. E é bom também ter esta oportunidade de mostrar várias facetas do meu trabalho. E sim, correu tudo bem, sim, felizmente. O Livro dos Sons é um convite à concentração, à liberdade de escuta. Recorda-se da primeira vez que ouviu esta peça? Sim. Portanto, em maio de 2010, um amigo enviou-me um e-mail com o título Hans Otte e no corpo de e-mail tinha só a frase "para o caso não conheceres", e como anexo estava o primeiro andamento desta peça, a primeira parte. E eu desconhecia por completo a obra, o compositor, e quando ouvi a peça fiquei absolutamente maravilhada. Nem sei descrever muito bem por palavras o que é que senti, mas senti uma ligação enorme à peça e fiquei fascinada e fui logo procurar quem é. Tenho este lado de investigadora também, fui logo procurar quem era o compositor, que peça era aquela, e percebi rapidamente que havia um livro em inglês e alemão que falava sobre o compositor. Encomendei esse livro, passado 15 dias, isto com os e-mails dá para ver, dá para fazer o controle, no fundo, dos tempos. E passado 15 dias já estava a escrever ao assistente artístico de Hans Otte para lhe perguntar mais sobre o compositor, para lhe pedir partituras, e isso foi em maio de 2010 e foi uma admiração que não parou de crescer. Tanto é que desde essa altura eu tinha vontade de fazer algo sobre o compositor, não só tocar esta obra, mas também mostrar a obra de Hans Otte de uma forma mais abrangente. E praticamente desde essa altura houve a ideia de fazer um festival em Portugal sobre a obra de Hans Otte, não só a música para piano, mas também as suas instalações sonoras, os seus textos, os seus desenhos. E houve uma primeira tentativa em 2013, mas na altura não conseguimos fundos suficientes. E depois houve uma segunda tentativa em 2020, mas houve a pandemia. Portanto, havia um festival montado para acontecer em 2020 e 2021. Mas o festival só pôde acontecer entre 2021 e 2022. Portanto, foi uma grande espera, mas que foi uma sensação de ponto de chegada. É desafiante dar a conhecer o trabalho de Hans Otte, um compositor, um pianista, um jornalista, um programador, diretor da rádio alemã Bremen. Ele que durante muito tempo não deu a conhecer a sua música, ou pelo menos não trabalhou na demonstração do que fazia. Dava antes esse espaço a dar a conhecer a música de outros. É esse também o desafio de dar a conhecer a obra de Otte? Sim, há um grande gosto de dar a conhecer a sua música. Há sempre este lado especial de fazermos com que muita gente ouça algo pela primeira vez. Claro que eu não tenho a pretensão de achar que as pessoas não conhecem. Há sempre gente que conhece, e no domingo havia uma pessoa no público que trouxe mais 2 amigos. Ele conhecia a obra, mostrou a obra aos amigos e disse: há uma pianista portuguesa que vai tocar esta obra, temos que ir ouvir. E vieram e foram muito simpáticos no final. Mas, portanto, há este lado um lado especial de mostrar uma música pela primeira vez. E o mesmo acontecia com Erik Satie. Eu não tenho a pretensão de dizer que esta música vai agradar a toda a gente. Portanto, há gente que se relaciona emocionalmente com este tipo de música, mais contemplativa, mais lenta, em que se ouve as ressonâncias do piano, há ali tempos de espera que se calhar algumas pessoas ficam nervosas porque pensam: mas a música não avança, porque é que ela está a parar tanto tempo? Mas porque essa pessoa se calhar não tem a mesma sensibilidade e prefere outro tipo de música de bravura, Liszt, Tchaikovsky, Rachmaninoff. Agora, para mim e para aquilo que eu quero passar enquanto pianista, este o tipo de música que eu quero mostrar neste momento. E como as pessoas não são apenas o que fazem,
são pessoas, acima de tudo. No caso de Hans Otte, quanto mais eu fui lendo e quanto mais vou falando com pessoas que o conheceram pessoalmente, tenho sempre muito bom feedback, que era um bom coração, era uma boa pessoa, era alguém que se preocupado, com humor. Portanto, eu ainda fico com mais pena de não o ter conhecido e fico com mais vontade de veicular a sua obra. E foi muito emocionante também contactar com a filha, a fotógrafa Silvia Otte, cujas fotografias do pai também mostramos no festival, e dela ficar extremamente agradecida por este trabalho que está a ser feito pelo pai. E houve uma altura que ela me disse também que durante muitos anos não conseguia ouvir mais nenhuma gravação do Livro dos Sons para além daquela do pai e do que ela se lembrava do pai a compor a música em casa, no seu piano em casa. E disse que ouviu a minha gravação e que tinha gostado. Claro que imagino que será sempre muito diferente e uma sensação muito diferente de ver uma pianista muito mais nova, portuguesa, a tocar a música do pai, mas pelo menos que haja essa abertura e fico contente também que haja essa apreciação. Entre o que sentiu a primeira vez que ouviu o Livro dos Sons e o que sente hoje cada vez que toca esta obra, houve coisas que se transformaram, que mudaram, imagino. Muito. Muito, muito. E aliás, fico quase agradecida que o festival não tenha podido acontecer em 2013, qual é a data inicialmente pensada, porque, enfim, envelhecemos, mas também amadurecemos e creio que quanto mais eu tocar esta obra e quanto mais tempo passar, melhor a vou compreender. E há um aspecto muito interessante na obra também, é que a partitura é, de certa forma, aberta. Ou seja, o compositor, por exemplo, na primeira parte, no caso da parte número 9 que acabei de tocar, não tanto apenas se pode fazer diferenças nas dinâmicas ou na velocidade a que se toca, mas em alguns casos em que há excertos ou secções que são repetidas, o próprio pianista pode decidir quantas vezes repete. Portanto, a duração da obra é sempre, pode ser, ou se escolhe uma fórmula e se toca igual, mas eu prefiro tocar sempre diferente. Portanto, eu nunca, quando os meus concertos começam, eu nunca sei exatamente quanto tempo vão demorar. Pode haver uma discrepância de 5, 7 minutos, às vezes mais. E como é que se faz essa escolha? Eu gosto de fazer em tempo real, ou seja, estando numa sala em que a ressonância é muito bonita. Quando eu toco, por exemplo, na parte 1, as primeiras notas, eu fico à espera de ouvir o som da sala e decido qual vai ser a velocidade. E também decido quantas vezes vou repetir essa secção. E quando é a parte mais rápida, também posso decidir quanto tempo fica em cada excerto e quando é que passo. Isso tem a ver... são coisas que vou decidindo consoante o dia. Há dias que se calhar me apetece ficar mais tempo em cada parte, outros menos. Mas o apetecer não é um capricho, mas é mesmo como é que eu sinto a música nesse dia. E o compositor tinha essa humildade de... aliás, ele escreve um pequeno texto no início, como frontispício da partitura, em que diz... que esta obra é para que os pianistas se apropriem da obra e que façam as suas escolhas de acordo com a sua maturidade artística e o que acharem melhor. Portanto, isso é uma ação é uma atitude de grande humildade, ao contrário de muitos compositores que põem não só as notas, mas imensas indicações para, no fundo, rigidez. Exatamente, como era, por exemplo, um compositor como o Stravinsky, que escrevia tudo, e que ele dizia que o intérprete tinha apenas que cumprir quase as ordens que ele tinha dado. E que aqui em Hans Otte não, o próprio pianista é quase como se fosse um segundo compositor, porque está quase a compor em tempo real a peça. Das Buch der Gelänge é o livro dos sons, é uma peça para piano composta em 12 partes, creio que também existe em 48 partes. Isso é outra obra de Hans Otte, que é o livro das horas. Studenbuch. Sim, que é uma obra muito diferente. Enquanto que esta de Hans Otte tem 12 partes e são andamentos bastante longos. Aliás, alguns longos, alguns mais curtos, mas há este lado mais extenso. No livro das horas são pequenos aforismos musicais, aos quais Hans Otte associou aforismos com texto e desenhos. E era uma junção que tinha sido feita num CD que foi gravado com a gravação, com a interpretação de Hans Otte,
mas que foi materializado nas exposições que aconteceram no âmbito do festival Hands-Otta Sound of Sounds, que foi o festival que aconteceu entre 2021 e 2022. E no festival nós tínhamos a gravação do Livro das Horas disponível para as pessoas escutarem com os escutadores, e na parede estavam as partituras, os desenhos e os aforismos, como um mosaico composto de música, desenhos e texto. E isso foi mostrado pela primeira vez dessa forma. O trabalho de Hans Otte mostra-nos, de certa forma, que é preciso escutar o que nos chega de fora, mas também escutar o que nos chega cá dentro, e é um contacto com o som. Sim, é um contacto com o som como experiência sonora, mas no caso dele há um lado tátil também. Hans Otte era pianista, aliás, ele, quando era mais novo, achava que seria pianista. Estudou com grandes músicos, com Walter Gieseking no piano e Hindemith na composição. Chegou a gravar um disco para a Deutsche Grammophon, mas depois percebeu que não tinha perfil para ser pianista, mas continuou sempre a tocar as suas obras. E no caso de Hans Otte, o compositor compunha ao piano, ou seja, alguns compositores que compõem para piano não são pianistas e escrevem música sentados à secretária, hoje em dia não com papel e lápis, mas com o computador, e escrevem música de uma forma mais abstrata a partir do conhecimento que têm do instrumento. Mas no caso de Hans Otte, ele compunha ao piano, e é muito interessante porque percebe-se que a maneira como a música é escolhida, ou a maneira como as notas são escolhidas, tem a ver com um movimento das mãos no teclado, para fora, para dentro, e às vezes em cima, as mãos em cima umas das outras, e esse lado tático, quase coreográfico da música também é muito interessante. E que lá está, agradará a algumas pessoas, a alguns pianistas, este tipo de música também, e para outros preferem outro tipo de música talvez mais intelectualizada, mais racional, como, sei lá, é o caso de Mozart ou Beethoven, que é uma música muito rendilhada, com um tipo de escrita muito mais trabalhada. E no caso de Hans Otte há um lado emocional muito grande. Tanto é que ele dizia uma coisa, que o compositor não devia ser o dono da peça. Na verdade, o compositor devia deixar que os sons fossem onde eles querem ir. Portanto, ele tinha este lado de se sentar ao piano e também perceber para onde é que a música podia ir, dar esse tempo. E não se apropriar dela. Exatamente. Tanto é que a mulher de Hans Otte era budista, e eles passaram vários períodos no Japão. Portanto, há esse lado também do aceitar aquilo que acontece, ou deixar andar, muito da filosofia do budismo que passa para a obra de Hans Otte. Isso sente-se? Sente-se. Na obra dele? Sim, sente-se quando se toca, e creio que também se sente quando se ouve. Aliás, quando fiz a estreia da obra em Portugal, em outubro de 2020, na Culturgest, houve muitas pessoas que me disseram que ouviram o concerto de olhos fechados, este lado de... E eu própria toco a peça de olhos fechados. De olhos fechados, não para mostrar que sou muito virtuosa e que não preciso olhar para as teclas, mas porque há esse lado, esta música centra-me. E obviamente que há um lado trabalhoso em casa, técnico e repetitivo, mas quando a toco em público é mesmo, obviamente que estou a partilhar, sei que há um público, quer esteja presente na sala ou não, e é um gosto enorme partilhar a música, mas é de facto um mergulho para dentro. E quanto mais eu toco a obra, mais interessante são também os pensamentos e a própria abordagem que aparece. E que pensamentos são esses? Tem a ver com isso, com o decidir, com o estar presente no momento e perceber como é que a música se desenvolve, como é que as coisas vão acontecendo. Há um lado também mecânico que vai existindo, mas que é contraposto por um lado emotivo. E, enfim, muitas coisas nos vão passando pela cabeça, mas há um lado emocional muito forte, e é interessante porque
muitas vezes fico nervosa para os concertos, e com esta música é como estar em casa, talvez. Há um lado de relação muito forte que me traz tranquilidade. Esse lado emocional é que vai criar a ressonância proposta por Hans Otte? Sim, 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 sim. Porque um pianista que toque isto de uma forma fria não vai ter impacto nenhum e não vai dar tempo à música para se ouvir. Portanto, é preciso estar verdadeiramente comprometido com a obra para deixar que as coisas possam soar. Falando agora no trabalho de interpretação, quer dizer, estamos a falar, claro, do trabalho de interpretação. A escrita é apoiada nos motivos de repetição que o compositor alemão lança ao intérprete. É um desafio, tecnicamente, esta peça? Hoje em dia já não sei dizer, porque já vivo com ela há tanto tempo que há gente que ouve e diz é muito difícil, mas tecnicamente, em termos de virtuosismo, não é uma peça muito difícil. E há uns anos fazia concertos com música mais acrobática, entre aspas, e acabava os concertos de rastos, cansadíssima. E hoje em dia não, eu faço estes concertos e é um desgaste emocional muito grande, porque há um lado interessante quando se faz concertos, ou qualquer coisa que aconteça ao vivo, neste caso algo artístico, que é uma pessoa tem que estar completamente envolvida para que seja intenso e que a interpretação seja intensa, mas ao mesmo tempo tem que estar com o pé de fora para não perder o controle. E esse equilíbrio é interessante de conseguir e de pensar nele. E no caso da música de Hans Otte, vou pensando sempre nisso. Portanto, tecnicamente a música não é muito difícil, mas obriga a esse envolvimento e a esse tipo de pensamento. E é um bocadinho depois também, por exemplo, na paleta de dinâmicas em que há pianíssimos e uma dinâmica mais forte, perceber como é que o piano, se o piano aguenta tocar um bocadinho mais piano e uma pessoa ir tentando ir ao grande extremo do pianíssimo e ao fortíssimo para criar esta paleta sonora. Dá-me um lado de experimentação muito grande e do qual gosto muito. E nos dias em que não há inspiração e não se consegue envolver com a peça, isso acontece? Com esta peça não, por acaso não, porque como digo, é uma peça que me toca profundamente, e tanto é que me toca profundamente e que eu tenho mesmo muito prazer em partilhar, tanto é que é normal perdão, é normal os projetos terem um tempo de validade em que uma pessoa faz alguns concertos, algumas apresentações e passa para outra coisa. E no meu caso, o que eu tenho sentido, e é uma grande preocupação, no fundo, desde 2016, quando fiz a turnê Satie 150, é encontrar projetos puramente musicais, ou não só, dos quais eu gosto muito e que não me importe de fazer várias vezes, ou que não só não me importe, mas que queira fazer várias vezes. E tanto é que eu toquei a primeira vez o Livro dos Sons em outubro de 2020, já fiz uma série de concertos em Portugal com a obra e tenho agora vários concertos marcados também no estrangeiro, por esta vontade de continuar a tocar a obra e não a deixar, porque tenho agora este lado de missão de dar a conhecer a música de Hans Otte e para mim é verdadeiramente um grande prazer tocar. E mesmo que esteja num dia se calhar mais inquieto ou esteja mais cansada, enfim, quando me sento para tocar é mesmo bom. Na gravação do Livro dos Sons de Hans Otte, que fez na estufa do Jardim Botânico de Coimbra, ouvem-se pássaros, por exemplo, e é uma gravação muito, muito bonita. Porquê a escolha da natureza? É o ponto de partida, a natureza? Sim, sim. No fundo, hoje em dia a natureza tem uma importância cada vez maior na minha vida.
Tanto é que estou em Paris desde sábado e ainda não entrei em nenhum museu e estive a passear pelos parques nos espaços que tive livres. Mas no caso de Hans Otto, ele era uma pessoa ligada à natureza e à essência da vida e à essência do mundo. E no caso da gravação para a RTP, procurámos andávamos à procura de um espaço que fosse interessante para a gravação e surgiu a ideia do Jardim Botânico de Coimbra e foi perfeito. E para mim foi muito emocionante porque no fundo o meu público eram as plantas e a equipa de gravação, que felizmente não se vê, mas que é imensa gente. Mas tinha esse lado de tocar para as plantas, foi bonito e acho que esta música ficou bem lá porque no fundo a própria estufa também tinha uma acústica muito particular e a música ressoava de outra forma lá. Conversámos em 2016 pela primeira vez sobre Erik Satie, um dos precursores do minimalismo. Em 2019 a música calada de Frederico Mompou, agora Hans Otto. O que a fascina nestes autores todos, este minimalismo, esta luminosidade que cada um tem e que se aproxima muito? Sim, eu vou percebendo que os compositores que eu vou trabalhando têm todos afinidades e há um lado original em cada um, ou seja, são compositores que sinto que têm uma identidade muito forte e muito discreta ao mesmo tempo, ou seja, não são pessoas viradas muito para fora, mas são compositores com um mundo interior muito rico e que é preciso atenção para ir ter com eles. Não são compositores mainstream e de fogo de artifício. Identifica-se com eles? Identifico-me, sim. Porque hoje em dia as coisas estão muito feitas para o grande, o muito bem-sucedido e eu revejo-me cada vez mais nos pequenos formatos, nos concertos com pouca gente e em peças não virtuosas, porque é se calhar isso que ao tocar essas peças que eu me sinto melhor e é também como pessoa é talvez essa área que eu quero desenvolver mais, como este lado mais calmo e contemplativo, e ao tocar esse tipo de música nos concertos estou a puxar o público para esse mundo. São mesmo peças não virtuosas? São não são virtuosas no lado de mexer rápido os dedos e saltos e coisas dificílimas. São virtuosas no sentido da gestão do tempo, da dinâmica. Complexidade. O quê? Da complexidade? Sim, são peças complexas, mas não de um lado virtuoso, lá está, de fogo de artifício. É outro tipo de virtuosismo, é um virtuosismo mais discreto. Mas que, como gosto de dizer, é o meu caminho e não tenho nada contra... e, aliás, aprecio pianistas e outros músicos que se revêem a tocar a música de Beethoven, ou música mais rápida, até mais alegre, uma coisa... Só que acho que cada um deve procurar aquilo que se sente bem a tocar. E, de facto, eu percebo que há uns anos tocava repertório do qual não gostava assim tanto, ou que não me tocava tão profundamente, que eu ficava muito nervosa em palco, porque havia ali uma certa artificialidade que eu não sinto quando toco a música destes compositores, como é Federico Mompou, ou Hans Otto, ou Erik Satie, ou John Cage, na sua faceta mais próxima de Satie. Para terminar, um caminho com muitos projetos, com longo tempo de duração, como dizia, projetos a solo, projetos em colaborações do teatro, cinema, claro, música. O que é que aconteceram nos últimos anos? Bom, a propósito de gostar de repetir os meus concertos e espetáculos, tenho um espetáculo em itinerância que já ultrapassou as 150 apresentações, chamado As Árvores Não Têm Pernas para Andar. É um espetáculo que faço para crianças a partir dos 3 anos, com um pequeno piano, um toy piano, que tem música de João Godinho e ilustrações de Francisco Eduardo, que é um espetáculo que deu um livro, editado pela Bruá, com o mesmo título. Portanto, este espetáculo As Árvores Não Têm Pernas para Andar, eu uso a música e a arte para falar sobre a natureza às crianças e que falo sobre a importância das árvores e a importância das árvores para a nossa vida, e refiro 3 árvores nacionais e que cada uma tem um superpoder. É o sobreiro, a árvore nacional de Portugal, a cerejeira, a árvore nacional do Japão,
e o Embondeiro, ou o Baobá, árvore nacional de Madagascar. E bom, conto uma história e toco toy piano e divirto-me imenso a fazer o espetáculo. Nunca pensei fazer tantos espetáculos, mas é mesmo um gosto enorme. O público infantil é muito engraçado porque para muitos é o primeiro espetáculo que vêm, portanto há esse lado também de primeira vez, de ver as caras deles, a olhar e a tentar perceber, a tentar seguir, que é interessante. E agora tenho um novo espetáculo que é quase o segundo capítulo deste, um espetáculo que se chama Pássaros e Cogumelos, portanto os pássaros continuam na minha vida, e agora cada vez consigo identificar mais cantos de pássaros e fico muito feliz com estes avanços. E é um espetáculo também com toy piano, música de João Godinho e ilustrações de Francisco Eduardo, em que quero demonstrar aos miúdos que lá porque temos uma profissão não quer dizer que gostemos apenas de uma coisa, e dou o exemplo de John Cage, que para além de compositor e que fazia música de uma forma muito inventiva, era um grande especialista em cogumelos, e Olivier Messiaen, para além de compositor e organista, era um grande especialista em pássaros e usava os cantos dos pássaros na sua música. Portanto, estou agora nessa investigação, e em janeiro de 2022 lancei o 5º álbum do duo que mantém com o Luís Fernandes desde 2014, There's No Knowing, que foi concebido, a música foi inicialmente concebida para a série Cassandra, uma série de vários episódios que foi uma encomenda da RTP2. E bom, eu nomeio outros projetos, mas sim. Quem sabe algum destes espetáculos possa passar aqui em Paris. Muito obrigada, Joana. Muito obrigada. Estivemos à conversa com a pianista Joana Gama. Vamos agora ficar com um pouco mais de poesia, Primavera, com a parte número 1 do Livro dos Sons de Hans Otte.